Levantando a bola para que a Luísa Martins converse conosco. Vale destacar vários pontos aqui que o Pedro trouxe, inclusive quando ele fala sobre o sigilo, é justamente a reportagem que tem lá no site da CNN Brasil, já com repercussão, trazendo o olhar de um cientista político da Arco Advice, que era o que eu falava há pouco, o sigilo alimentando as especulações sobre os envolvidos. E aí tem um ponto jurídico que eu queria abordar com você, Luísa, porque a cariação está mantida, decisão que contrariou inclusive o entendimento do procurador-geral Paulo Gonet, que chamou de prematura a realização da acariação nesse momento do inquérito. A PGR, inclusive, pediu a suspensão da oitiva, mas também teve pedido negado pelo ministro, o Banco Central recorrendo, pedido negado, está mantido, vai acontecer a acariação amanhã. Luísa, o que tem chamado a atenção, inclusive o Pedro já levantava essa bola aqui para a gente, é a utilização desse procedimento no momento considerado precoce da investigação. Qual tem sido o teor das críticas que você tem ouvido do mundo jurídico, Luísa? Carol, basicamente é isso que o Pedro disse, né? O fato de essa acariação acontecer antes da tomada dos depoimentos que foram determinados pelo próprio ministro Dias Toffoli lá em 15 de dezembro. A gente lembra que naquela decisão, ele até fui buscar aqui porque fui eu que escrevi a matéria, Carol. Naquela decisão de 15 de dezembro, ele já havia citado a urgência de a Polícia Federal colher esses depoimentos, né? Ele falou absoluta necessidade da realização de diligências urgentes. E mandou, então, ouvir os investigados para esclarecer em detalhes e com apresentação de documentação todas as denúncias que estão em apuração. Então, claro que entre esses investigados está o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também mandou a PF ouvir dirigentes do Banco Central sobre questões da sua atribuição ali envolvendo a liquidação do Banco Master. E esses depoimentos, eles ainda não aconteceram até onde a gente tem aqui de informação. Então, o que chama atenção de fato, pelo que eu pude ouvir, é o fato de a acariação ter sido determinada antes desses depoimentos serem tomados. Porque normalmente uma acariação, ela acaba colocando frente a frente dois depoimentos opostos, dois depoimentos contraditórios sobre o mesmo assunto para que haja ali, para que o juiz possa identificar melhor né, essas incongruências. Já que ninguém prestou depoimento ainda, tem até o dia 15 de janeiro para isso acontecer, o que vai ser confrontado ali, né, na hora dessa acariação que vai acontecer amanhã no gabinete do ministro Dias Toffoli, conduzido então por uma juíza auxiliar do ministro relator. Esse tem sido o tom da crítica, né? Agora, o Dias Toffoli está muito convicto de que a acariação é uma medida urgente nesse momento, né? Ele citou a urgência lá para falar da necessidade dos depoimentos em até 30 dias. Esses 30 dias vencem agora dia 15 de janeiro, como eu disse. E agora, para negar o recurso tanto da PGR quanto esse recurso que foi apresentado pelo Banco Central, ele citou também essa urgência, né? O que acaba tornando curioso, né, Carol? Porque realmente deve ser muito urgente para que esse procedimento seja feito em meio ao recesso do Poder Judiciário. Isso é considerado algo inusual, né? Então, a gente tem em vista aí que algo acontecer no dia 30 de dezembro, então assim, no último dia do ano praticamente, como disse o Pedro, isso expõe aí essa prioridade, esse senso de urgência que o ministro Dias Toffoli tem em ouvir essas versões aí, né? Em ter essa acariação e ver, afinal de contas, o que vai ser relatado a respeito desse esquema. O ministro Dias Toffoli disse nessa decisão, só para reforçar, o Pedro já explicou bastante, mas acho que é importante a gente reiterar, que o Banco Central não é investigado, o diretor que foi convocado para essa acariação também não é investigado, mas que essa providência é necessária para uma melhor compreensão dos fatos. Então, ele diz que o objeto da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional, no caso, o Banco Central, a sua participação, então, nesses depoimentos e nas acariações com os investigados é de especial relevância para o esclarecimento dos fatos.
ressalta o ministro Dias Toffoli, né, que o objeto da investigação diz respeito à apuração das tratativas que levaram à cessão de títulos entre as instituições financeiras, que é justamente a fraude que está sendo apurada e que levou, né, à prisão o Daniel Vorcaro e outros diretores do Banco Master. Disse que é salutar a atuação do Banco Central e a sua participação nessas providências e, diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro, está justificada, então, a urgência na realização das oitivas em conjunto ali, né, com os documentos que já foram juntados aos autos e que estão ali sob custódia do gabinete do ministro Dias Toffoli, mantidos sob sigilo. Essa acariação de amanhã também não vai ser aberta, né, Carol? A imprensa não vai poder acompanhar, até justamente por esse carimbo aí, esse segredo de justiça que foi dado ao processo, uma medida que foi tomada ali intencionalmente pelo ministro Dias Toffoli para, segundo ele disse a alguns interlocutores, preservar as investigações e não prejudicar a chamada cadeia de custódia dessas provas. Mas, de fato, a gente vai ver em que essa acariação vai resultar e se isso vai ser, junto com os depoimentos que vão ser tomados aí ao longo do mês de janeiro, suficiente para esclarecer todos esses fatos que estão em apuração.